Bom dia. Hoje, de maneira especial, nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradecemos a bênção de tê-los como os nossos guias espirituais, por suas vidas e também pelos seus ministérios conosco. Pregação. Horas sentados na dedicação do estudo nos mostra como é importante a busca pelo conhecimento de Deus para ter intimidade com Ele. Tudo isso resulta na suavidade e consegue transmitir o aprendizado diante de suas ovelhas. Amor. Amor é outra característica dos nossos pastores. Tantas vezes os pastores têm que dar de si, amando o seu rebanho à semelhança de Cristo. Muito obrigado, pastores, pelo seu amor. Sonoridade. O cuidado com a forma e com os detalhes nos ensina como o nosso Deus é harmônico e se agrada com a beleza. É como se estivessem sempre compondo belas canções. Trabalho. Cuidar de cada ovelha, alimentá-la, protegê-la e ajudá-la a crescer. São atividades que ocupam o tempo dos pastores. O seu trabalho não tem horário. Eles estão sempre prontos a nos atender ao final dos cultos, no cafezinho ou na cantina. Muito obrigada, pastores, pelo seu trabalho. Organização. De lá para cá, atende o telefone, o melhor custo-benefício. Como anda o serviço? Os pastores buscam, como administradores, planejar e controlar e executar as tarefas para que os resultados sejam os melhores para o reino e para suas ovelhas. Renúncia. Sim, a renúncia. Quantas vezes os pastores deixam seus próprios interesses para agir em favor do seu rebanho? Muito obrigado, pastores, pela sua grande renúncia. Encorajador. Nossos pastores conhecem as ovelhas a ponto de saberem o que elas podem realizar. Eles nos desafiam, incentivam, nos reúnem em grupos, para que com o corpo possamos servir mais e melhor ao nosso Deus. Servo. Busca em casa, leva em casa, administra todo um patrimônio. Escolhe música, indica tema. A vida dos nossos pastores é assim. Por muitas vezes negando a si mesmo, suas vontades e desejos para proteger, edificar e servir a um reino, o reino do Senhor. Então, é por tudo isso e por tudo que os pastores representam para nós que nós podemos dizer o quê, crianças? Agora sim, o pastor Valnei vai trazer a mensagem de hoje. Bom dia. Tudo bem, irmãos? Só agradecer aos irmãos pelo carinho, pela alegria, e talvez é por isso, sempre eu agradeço aos irmãos, à igreja, em nome dos outros pastores também. Cada um vai poder agradecer no seu tempo. Tem a noite, aí pastor Jaime aproveita e agradece também. Mas mudando um pouco a temática à luz, da comemoração, 1 Timóteo 3, verso 1, que é o texto clássico que a gente lê sobre a função do pastor, diz lá o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, sempre é interessante refletir, e perguntar sobre como o ministério pastoral é uma excelente obra. Em que sentido, Então, você tem que refletir e pensar, como é uma excelente obra? Você vê na Escritura aqueles que eram pastores naquela época, do primeiro século, começando dos apóstolos, praticamente todos foram mortos, martirizados, Isso foi escrito por Paulo, que pouco tempo depois foi morto, e Tiago já tinha sido decapitado.
né? Então ele escreve, mas é uma excelente obra, aquele que almeja, deseja o episcopado, ou seja, deseja ser um bispo. Bispo é ser um pastor. E realmente é muito gratificante servir ao Senhor na igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria. Se você for chamado por Deus, obviamente a Bíblia fala de pastores, não de pastoras. Então não entendemos que a Bíblia aprova pastoras, mas pastores. E se você entende que é a vocação que Deus tem lhe chamado, é uma excelente obra realmente, né? É algo que Deus abençoa, sustenta, é maravilhoso. Óbvio, como tudo, existem as dificuldades, porque nós somos pecadores, né? A dificuldade é porque o pastor é um pecador, então como pecador ele vai enfrentar as dificuldades, mas é uma bênção poder servir no ministério do Senhor. É uma excelente obra pela homenagem dos irmãos, uma excelente obra pelo carinho dos irmãos. O pastor ele nunca está só, é a minha perspectiva, sempre eu tenho irmãos e irmãs aqui na igreja, então eu nunca estou só, e isso é uma bênção. Óbvio que eu tenho minha família também, mas nunca estou só, porque sempre a igreja, ela é muito presente, ela supre. Talvez os irmãos não percebam, mas, né, sempre eu tenho o privilégio de ter acesso a muitas famílias e a muitos irmãos. Isso para mim é uma enorme bênção, né? Eu estou sempre me realimentando através dos irmãos dessa igreja. Os irmãos nem percebem, talvez, né? Mas a gente sempre está procurando um, procurando outro, tentando servir, mas sempre também aprendendo com os irmãos que têm nos abençoado. E outro texto interessante sobre o ministério do pastor. Agora, por que eu falei só o verso 1? Porque é uma excelente obra, né? Todos os pastores devem estar felizes e gratos a Deus, porque é uma obra maravilhosa e o Senhor, em todos os momentos, cuida de qualquer um que, né, deseja ali o episcopado. Outro texto maravilhoso é 1 Pedro, capítulo 5. Né? 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Presbíteros são os pastores. Eu, presbítero como eles. Pedro se coloca no meio, ele é pastor também. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Quer dizer, ele é um presbítero, um pastor mais graduado, porque ele é apóstolo. Ele viu os sofrimentos de Cristo, né? Ele participou de tudo, inclusive, infelizmente, negou, né, no meio do sofrimento do Senhor Jesus, mas depois arrependeu-se do seu pecado. E aí ele diz: e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Tá, uma glória que vai ser revelada. Então, os pastores, eles servem ao Senhor aguardando esta glória que há de ser revelada. Vai chegar, ainda não chegou. Verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Então o pastor nunca pode ser constrangido a ser pastor, né? Ele tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Ele tem que gostar daquilo, ele tem que querer aquilo. Ninguém é pastor por obrigação, não pode. Mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. O pastor também não pastoreia pelo dinheiro. Essa é a grande diferença do ser de um ministério para um trabalho. O ministério é um trabalho, mas é diferente, porque não é pelo dinheiro. Não pode ser por sórdida ganância, não é verdade? Mas de boa vontade. Então o pastor, ele vai pastorear uma igreja. A igreja teve um problema, não vai ter dinheiro para pagar o pastor. Aí o pastor vai deixar de ser pastor? Não pode. Se ele for chamado, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar noutra coisa e continua sendo pastor, né? Mas o bom é que a igreja mantenha, para o pastor ter mais tempo para servir a igreja. E o verso 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então, a liderança de um pastor não é como um dominador. O que é um dominador? É aquela pessoa que, o nome já está dizendo, né? Ele domina, ele manda em você, né? Então, os pastores não podem
guiar o rebanho, mandando as pessoas fazerem o que ele quer, né? Não é assim. Se isso acontece, é um grande pecado, é um grande erro. E como é que é a liderança de um pastor? Tornando-vos modelos. Então, os crentes, eles aprendem olhando os modelos. Certamente isso é um peso, né, para cada pastor, porque você, querendo ou não, mesmo no universo dos pecadores, tem que ser modelo de crentes, né, para as pessoas. Mas esse é o versículo importante, o verso 4, aqui para nós. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, esse é por que excelente obra almeja, né, aquele que quer o episcopado, porque vai receber a imarcessível coroa da glória do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o, digamos assim, a bênção que Deus vai dar. Mas é uma bênção ser pastor nesta igreja especificamente, e tem sido um tempo maravilhoso com os irmãos. E para não ser egoísta, os outros pastores também podem ter tempo de agradecer, né? Pastor Jaime, depois o pastor Bruno na ordem, né? E aí cada um pode trazer o seu agradecimento, né? E a sua reflexão nos poucos minutos que nos restam. Pastor Jaime. Bom, então eu agradeço também aos irmãos pelo carinho, pela homenagem, pelas orações, e dizer que é um grande privilégio poder servir ao Senhor nesta igreja, com os irmãos, especialmente na área da música, mas não somente na área da música. Temos aí coral, temos os instrumentos, temos escola bíblica dominical, e como o pastor Valnei bem falou, nós temos esse tempo de intervalo aqui entre os cultos para conversar, temos os dias da semana, temos ligações, mensagens, e tudo isso é importante porque nós aprendemos também, nós amamos, somos amados, temos aí, então, esse grande privilégio. O hino que nós cantamos agora há pouco é um testemunho de Paulo, né? Sou grato àquele que me escolheu, que me considerou fiel para servir no ministério. Então, gostaria de falar dessa forma também. Eu sou grato a Deus, porque Ele me trouxe a esse ministério, e que, embora haja grandes desafios, isso é bom, né? Porque nós enxergamos cada vez mais o amor de Deus, o cuidado de Deus, e isso também na vida dos irmãos. Então, sou grato a Deus por isso, sou grato aos irmãos também pelo privilégio de poder servir juntamente com vocês. Pastor Bruno. Bom dia, irmãos. Eu queria ler um texto, não vou meditar tanto sobre o texto, mas queria ler um texto que sempre, quando eu pensava no ministério, além do texto de 1 Timóteo 3, né, e outros textos também que as escrituras falam de Tito, sobre a questão pastoral e outros textos mais, mas tem um texto especial que sempre me levava a meditar muito sobre a importância do ministério pastoral. Isso eu acredito que passa também para todos os crentes, não só para o pastor, mas esse texto especial sempre me fazia refletir sobre o ministério. Repito, esse texto não é só para pastor, eu entendo que é para todos os crentes, mas lendo ele me fazia meditar bastante sobre o ministério. Que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo falando um pouco sobre a grandeza e a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem que é a mensagem do Evangelho, né? Diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
E aí eu entendo que o que ele fala desse tesouro é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho, a mensagem que cremos, né? Ele até fala um pouco isso no versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu entendo que esse conhecimento, essa beleza aqui, que eu entendo que pelo texto é o Evangelho, é isso que nós temos, carregamos, né? Nós somos esse vaso de barro, que temos essa preciosidade, carregamos essa grandeza, esse tesouro que é dito no texto. Então, toda vida que eu penso no ministério pastoral, eu penso também nisso, nessa responsabilidade, nesse privilégio que é trazer esse tesouro, expor esse tesouro que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, entendendo das boas novas, entendendo que Deus abençoou, né? Apesar de ser árduo, ser uma excelente obra, né? Mas uma obra árdua de trabalho e tudo para o Senhor Jesus Cristo, eu entendo que esse tesouro é algo que é muito gratificante poder estar expondo esse privilégio de expor a palavra de Deus. Entendo que esse tesouro está em todos os irmãos têm a necessidade, precisam pregar o Evangelho, mas sempre refletindo sobre isso. Entendo que é muita bênção de Deus sobre a minha vida, a vida dos pastores também, porque sou grato a Deus por isso. E agradeço também à Igreja Batista Manancial, sempre falei isso no dia que eu fui ordenado aqui, louvo ao Senhor pelo reconhecimento da Igreja e do ministério. São duas coisas que sempre passam pela minha cabeça. Ao desejo que Deus coloca em nosso coração, que arde em nosso coração, mas também há o reconhecimento do público externo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja fez isso comigo, com o pastor Valnei, com o pastor Jaime e com os demais pastores que já passaram por aqui. Então, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida da Igreja, oro sempre pela essa Igreja, sempre para que Deus mantenha cada irmão fiel, cada irmão firme no Senhor Jesus Cristo, para que cada vez mais os irmãos possam ser uma Igreja bíblica que agrada e glorifica a Deus. Louvo a Deus por tudo isso, agradeço mais uma vez as homenagens, né, que houve aqui e ali. Eu sou realmente muito obrigado a todos os irmãos. E aí eu encerrando, para a gente caminhar para o almoço. Alfredo, quer falar alguma coisa? Irmãos, a gente queria convidar os pastores para bater uma foto aqui na frente, entregar uma lembrancinha também. Então, acho que a Belinha vai trazer ali. Então vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos nossos pastores, te agradecemos por poder honrá-los, te agradecemos por tê-los aqui na nossa igreja, por nos ensinar, nos orientar e ser exemplos para nossas vidas. Peço que o Senhor continue nos ajudando a fazer a tua vontade, a te obedecer, te glorificar em tudo que fazemos, que o Senhor nos ajude a sempre procurar te agradar em tudo que fazemos. Então esteja conosco agora na volta para casa, nos abençoa, nos guarda, que possamos estar logo mais à noite para o nosso culto às 18 horas e que estejamos todos prontos para ouvir a Tua Palavra, para louvar o Teu nome e ser edificados, aprender mais sobre Ti e ser moldados pela Tua Palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, irmãos. Pode tocar.